Pai do Senhor, vamos ficar de pé para a gente dar início. A aula de número 2 desse módulo de Geografia Bíblica. Tudo bem, né? Glória a Deus. Deu certo? Tá com o material? Deu, né? Tá. Vamos orar? Quem precisa de oração, eu minha casa. Pai querido e Pai amado, somos agradecidos a Ti, Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede de estudo. Obrigado, Deus, pela disponibilidade dos Teus filhos, Pai. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, pelas bênçãos. Obrigado, Pai, pela capacidade de cada um que o Senhor tem dado, pela audição, meu Deus, para que eles possam, Pai amado, compreender, ouvir e compreender a Tua palavra. Meu Deus, eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos dando entendimento da Tua palavra, Pai, tirando todo embaraço, toda confusão da mente, toda mente cauterizada, Pai. Tira, meu Deus, nos dá graça, Senhor, nos dá entendimento, nos ajuda, Pai, para que possamos ser edificados na Tua palavra. E assim, meu Deus, possamos também levar para outras pessoas e elas serem impactadas pelo Teu Evangelho. Pai querido, eu te peço, Deus, para aqueles que não puderam vir, tome em Tuas mãos, Pai. Ajuda eles, Pai. Fortalece, Deus. Dá livramentos, Pai. Entra com providência, Pai. Ajuda eles a se reorganizarem, a se programarem melhor, para que eles não venham perder, Pai, nenhum conteúdo, porque cada palavra vinda do trono de Deus, vindo da Tua boca, Pai, ela pode mudar a nossa vida. Meu Deus, assim nós cremos, Pai, e assim nós seguimos e te pedindo com muita fé, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, estamos em Geografia Bíblica, né? Aula de número 2. Como os irmãos sabem, né? Faz mais de uma década que eu fiz esse curso e o meu material ainda é o antigo. Aí hoje eu fui atualizado. Recebi o novo para ficar igual com o de vocês. E na atualização, o diretor ele tirou o tópico da aula de hoje. O que eu tinha preparado aqui não tem mais na nova. O que tem aqui é, então, hoje a aula 2 seria o tópico 2. E o tópico 2 aqui é sobre os impérios, a geografia dos impérios. E ele tirou daqui. Não tem. Não tem. Ele tirou. Aí eu havia preparado, né, o material aqui, então nós vamos para cá. Então eu peço a compreensão dos irmãos, que é para a gente ir ajustando, tá? Eu vou tentar alinhar aqui com algumas coisas que tem também, né? Só que o tópico da de hoje foi deletado. Né? Aí eu fiz aqui várias anotações, tem aqui tá bem rico aqui, tá? Até coloridozinho tá, de glossas. Bem legal. Mas enfim, se foi tirado, então já é, né? Não tem mais o que se queixar. O bom é que ele não tirou o da aula 1, né? A aula 1 que nós demos para a introdução, ela permanece. Ela está aqui, intacta. Né? A aula 1, nós terminamos a aula passada nos objetivos da geografia. E aí terminou. Aí hoje seria dos impérios. E não tem mais, agora é geografia, topografia e hidrografia da Terra Santa. Tá? Página de número 12. A página de número 12. Aqui. Página de número 12. Aí nós vamos agora os nomes de Israel. A gente sabe, aliás, os nomes de Israel. A gente sabe, meus amados, que pelos nomes, Israel ele passou por muitas mudanças, né? E essas mudanças foram tantas, que de tal modo que mudou até no nome. Então, em virtude de vários impérios predominar, sobressair naquela região, ia mudando. Só que o bom é que não perdia a essência, tá? Por exemplo, lá na época de Melquisedeque,
né? Lá de Abraão, quando Abraão esteve naquela região, acredita-se que Salém era a mesma Jerusalém, certo? Então assim, vejamos que o nome era um, né? Salém, que era Melquisedeque, era rei de Salém. E onde era esse Salém? Jerusalém. A gente vai ver também outro nome dado para ela, que é Sião. Sião também é a mesma região, Jerusalém. E assim sucessivamente. Então a gente vai ver aqui vários nomes, os nomes lá naquela região, Israel. A primeira que ele vem aqui é Canaã. Canaã, após a dispersação, a dispersão da humanidade ocorrida quando da construção da Torre de Babel, bem longe, né? Os descendentes de Canaã, filhos de quem? De Cã, e neto de quem? De Noé. Fixaram-se nas terras que seriam entregues a Abraão. Ou seja, a terra que Deus deu para Abraão e a terra que Deus deu o povo de Israel, na verdade, de fato, já era deles. Né? Deles quem? Da região de Noé, o Cã. Cã, filho de Noé, foi o fundador, porque foi quem iniciou, né? A gente sabe que o mundo foi acabado, digamos assim, a humanidade foi exterminada, restando apenas as 8 pessoas. Quem eram as oito pessoas? Família de Noé, né? Noé, os 3 filhos e as 3 noras. Pronto. Essas 8 pessoas foram povoar a terra. Então, logo implica dizer que não existia mais ninguém, era só eles. Então a terra era deles. E aí Cã ficou com a parte. Obviamente que essa região que Cã ficou passou a ser chamada de Canaã. Certo? Canaã. E lá na frente, eu falo isso, eu estou dando essa ênfase aqui, um parênteses aberto, para os irmãos ficarem tranquilos quando alguém vier questionar. Como já aconteceu comigo, eu falo a prática, sabe? É a prática, que eu trago a teoria e a prática ao mesmo tempo. E já aconteceu de pessoas falarem assim, olha, a respeito da guerra de Israel, né? Sempre tem alguma nação guerreando contra Israel. Israel está ali no meio e é sempre confrontado. E nessa guerra, algumas pessoas falam assim, querendo dar razão para os inimigos de Israel. Querendo dar razão para eles, principalmente o Estado Islâmico, principalmente. E aí diz assim, olha, mas de quem era a terra? Quando o povo de Israel chegou em Canaã, não já tinha gente morando? Igual a gente já tratou aqui, não foi em aulas passadas? Já tinha gente morando lá. E Deus deu para eles. Igual o tratado lá da ONU, né? Quando foi dado um pedaço de terra para Israel. E aí eles foram para lá, a ONU deu, passou um tratadozinho, dizendo, essa região aqui é do povo hebreu, povo judeu, é deles. Só que ela não disse, saiam daí para que eles cheguem. Não, ela só disse, é deles. Sim, e aí? Tem que ir lá, né? Tem que ir lá. Chega lá e dizer, ó, sai, agora é meu. Quem foi que disse? Está aqui o documento, a ONU assinou. A ONU me deu, é meu, sai, agora é meu. É difícil, né? Não é difícil? Complicado. Aí você vai lá reivindicar um pedaço de terra que é seu, por lei, mas as autoridades não lhe deram apoio para limpar o terreno. Tipo assim, fazer um conjunto habitacional, bota lá do lado e todo mundo aqui vai morar para lá, que essa parte é do judeu. Entendeu? Tipo isso, mas não foi feito. Então eles tiveram que ir para lá, o fim da força, e entrar. E aí, gera o quê? Briga. Obviamente. E das brigas, vem as guerras, né? E aí toma guerra para cima. E não acaba. Entendeu? Então, muito parecido com isso, foi na época que Deus deu a terra prometida. Deus deu a terra prometida para o povo de Israel, mas lá já tinha gente. Quando Deus deu, que o povo passou 40 anos rodando no deserto, quando eles finalmente chegaram em Canaã, já tinha gente lá. E aí, como é que faz? Deus me deu.
E era pior ainda, assim, né? Pior que eu digo porque não tinha um documento igual a ONU fez, né? A ONU fez um documento, tá aqui o documento, ó. Leia aqui, aqui, é meu. E na época não tinha não. Foi Deus que deu, e cadê o documento? Né? É pela fé. Deus me deu, é meu. Como assim é seu? Se eu já estou aqui. Então, assim, eu estou falando isso para que os irmãos fiquem tranquilos quanto a isso, porque eles não estavam tomando terra de ninguém, certo? Porque, primeiro, de quem é a terra? Até eu falei, acho que foi na aula passada que eu falei, ou foi algumas aulas eu já falei isso aqui, estou só reproduzindo aqui para ficar reforçado. De quem é a terra e a sua plenitude? É de Deus. Então, se é dele, ele tem ou não liberdade de dar para quem ele quiser? Sim ou não? Sim. E ele escolheu um povo para ele dar. Quem foi esse povo? O povo de Israel. E ele delimitou, esse pedaço aqui é de vocês. Então, se o dono delimitou e escolheu um povo para dar, quem é que vai dizer que está errado? Se ele é o dono. Certo? Começa por aí. Obviamente que quem não concorda, não vai aceitar. E aí você vai dar um passo 2. Qual é o passo 2? Dizer assim, ó, a terra foi acabada com água. Sim ou não? Sim. Aí você vai para a história, né? A terra foi acabada com água. Quando? Na época de Noé. Quem sobreviveu? Somente a família de Noé. Noé, os 3 filhos e as 3 noras. Noé e a esposa, né? Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Pronto. Depois que teve o dilúvio, acabou-se a humanidade. Só restaram 8. Os 8 eram da arca. Noé. Quando eles saíram da arca, os filhos tinham o quê? O mundo para escolher. Sim ou não? Se só tinha eles tinham o quê? O mundo todo para escolher. Aí foi um para um lado, outro para o outro e outro para o outro. Constituir suas famílias. E Cã ficou com a região. A região de Cã ficou sendo o quê? Canaã. Justamente a terra que Deus deu para eles. Está certo ou está errado? Está certo, não é deles? Então, quando o povo hebreu foram reivindicar a terra de Canaã, eles apenas estavam querendo que já era deles. Pela descendência. Entendeu? Então, assim, já era deles aquilo ali, eles só foram reivindicar. Então, quem luta contra o povo de Israel, dizendo que eles que estão invadindo, originalmente, lá no começo, já era deles. Entendeu? Lá no começo, já era deles. Eles não estão tomando terra de ninguém. Eles só estão querendo de volta o que é deles. Certo? Obviamente que também não vão aceitar. Como até hoje, né? Nunca aceitaram. Mas essa é a verdade. Você vai para a Bíblia, você vai achar isso aí. Você vai para a história, vai encontrar isso aqui também. Você vai para os cursos de teologia, também vai achar isso aqui. Não tem para onde correr, é isso aqui mesmo. Essa é a verdade, certo? Só que como a gente sabe que as nações não aceitam, aí vem as brigas. E aí nessas brigas, meu amigo, pescoço rola, viu? Sangue são derramados e não é pouco não, é muito. Então, moral da história. Canaã é a origem, é a terra. Vinda de quem? De Cã. Cã, filho de quem? Noé. Certo? Aí, terra dos amorreus. O território que Deus entregou aos judeus era conhecido na antiguidade também como terra dos amorreus. Por que terra dos amorreus? Porque lembra que quando o povo foi para lá, já tinha gente? Essa gente que está lá eram os amorreus. Certo? Era deles? Originalmente, não. Certo? Dá para se situar assim? Não? Dá? Aí é terra dos amorreus, né? Esta designação é encontrada tanto no Antigo Testamento como nos escritos profanos, ou seja, para onde você for, você vai achar essa informação. Essa é a verdade. Né? Para onde você for pesquisar, se for atrás, se for para todo canto, você vai encontrar que era assim. Só não aceita quem realmente não quer mesmo. Também terra dos hebreus, né? De conformidade com a árvore genealógica de Sem, os israelitas são descendentes de Éber. O território judaico, por este motivo, era conhecido ainda como terra dos hebreus. Nestes rincões
os santos patriarcas forjavam a nacionalidade hebraica e deram corpo e colorido a seu idioma. Então, a terra dos hebreus, porque vindo de Éber. Os hebreus, meus irmãos, para os irmãos entenderem, é aquele que atravessa o rio, ou da além do rio. Existem duas palavrinhas que é usada, inclusive, no direito é diferente, mas existem duas palavrinhas usadas, que é da além e da quem, certo? Da além e da quem. Da além é do outro lado, da quem é do lado de cá, certo? Da além e da quem. O povo hebreu, eles eram da além do rio. Da além do rio é o quê? Do outro lado, certo? Do outro lado do rio, é o da além. E como eles é do outro lado do rio, eles atravessaram. Quando atravessa, aí eles passaram a ser chamados de aquele que atravessa o rio. Então o povo hebreu de Éber, vem do sentido, do significado de aquele que atravessa o rio, certo? E assim foi conhecido quem? Abraão, que é o pai da fé, tanto do judaísmo, quanto do cristianismo, quanto do islamismo. Abraão é o cabecinha aqui, tá? Abraão. Então é considerado dessa maneira nessas religiões. E aqui para nós, são as 3 maiores religiões do mundo na atualidade. Do mundo. Você pega o mundo, o tanto de religião que tem, vocês vão estudar, eu acho que vai ter, que tem aqui. Tem, né? Penúltimo, né? Heresiologia? Não, né? Isso. Pronto, religiões mundiais. Penúltimo mesmo. Não, mas esse aqui não, até onde eu sei não é desse módulo não, do médio. Do médio. Ele já é em tese, ele era do bacharel, do avançado para o bacharel. Ele era de lá. Mas está aqui, é porque já está ampliando aqui, né? Está melhorando. Então, lá no penúltimo, vocês vão ver. E aí lá, quando os irmãos estiverem lá, aí vai ver que existem inúmeras religiões. E a cada dia criam-se mais. E são muitas, e vão inventando umas dentro das outras. Umas dentro das outras. Vou deixar essa parte para quando chegar lá. Enfim, aí de todas essas, tem dezenas e centenas que existem, as 3 predominantes, as 3 maiores. Maiores mesmo. É o judaísmo, cristianismo e islamismo. As 3, tá? E as 3 oriundam de Abraão. As 3 puxam de Abraão. As 3 acreditam em Abraão. As 3. Inclusive o islamismo tem ele como sendo assim o maior. O islamismo. Abaixo dele é Maomé. Tipo como nós temos, nós temos Cristo. Aí eles têm Maomé. No lugar de Cristo eles têm Maomé. Mas acima ali tem Abraão. Isso, perfeito. Ismael. Exatamente. Que eles descenderam de Ismael. E a briga deles... Isso aqui é assunto para lá, né? Mas só abrir esse parênteses aqui rapidamente, que eu fico incomodado para não entrar na assunto e não fechar. A despeito disso, eles acreditam que Ismael foi o primogênito de Abraão. Não deixa de ser. Só que, do contrário disso, é que Isaac que foi o filho da promessa. Então, por conta disso, olhando alguém acima de Abraão, quem é? Deus. Deus que prometeu. Então, Deus que ia cumprir. E Deus falou que era o filho da promessa. Era nele que Deus ia cumprir a sua palavra. Então, para Deus, o primeiro de Abraão, que foi, a promessa foi Abraão, com a mulher dele, Sara. Ismael é o primeiro? Mas ele não é primeiro com Sara. Com a Sara, primeiro foi Isaac. Entendeu? Então é nesse aspecto aí. Olha, já abriram lá, foi? Ô, pensa, abriram? Glória. E bem, muito obrigado, viu?
Hoje eu ganhei uma garrafa e eu trouxe aqui. Bota aqui que eu já tomo daqui a pouquinho. Muito obrigado, viu? Galardãozinho garantido. Deus abençoe. Então é nesse aspecto, tá? Para os irmãos entenderem, porque às vezes fica confuso. Tem gente que faz um mexido aí que... Mas é nesse sentido. Ismael é o primogênito de Abraão, sim ou não? Sim. Mas é o da promessa? Não. Ele é primogênito de Abraão com Sara? Não. Então ele já fica de canto. Quem é o primogênito de Abraão com Sara? Isaac. Então no Isaac é o filho da promessa e segue. Aí é isso que os descendentes de Ismael não aceitam. Né? Vamos aqui. Terra dos hebreus, falei, né? É de Éber. Terra de Israel. Israel já é mais à frente, né? Sob o comando de Josué, os israelitas tomaram Canaã no século XV a.C. A partir de então, passaram as possessões cananeias a ser designadas desta forma, terra de Israel. Né? Não há nomenclatura tão apropriada como essa. Ela encerra a maioria das promessas divinas a Abraão e compreende a essência das realizações terrestres do milênio. Para os irmãos entenderem a questão da terra de Israel, ela ganhou esse nome não por ser assim terra de Israel, mas por conta de um patriarca. Quem era o patriarca? O outro, deixa eu botar aqui, deixa eu usar aqui um pouquinho. Aqui é a geografia, né? Nós temos na linha de patriarcas, temos aqui, vou usar assim, tá bem aqui no meio. Temos Abraão, temos Isaac, e quem é o outro? Jacó. É ele mesmo. Jacó. Há quem diga, vocês vão encontrar, existe, inclusive livros. Eu não lembro se o Wycliffe também traz assim, eu não recordo, mas há quem diga que bote nessa linhagem aqui um quarto e também um quinto. Quem seria o quinto? Quem se arrisca? Um quinto aí, um quinto. Não, na linhagem de patriarca. Aqui é... Não. Mas tô gostando da tentativa. Eu ia botar Efraim aqui, olha. Aqui, ó. Aqui há quem diga, eu vou até fazer um corte aqui. Tem um corte aqui e tem um corte aqui. Aqui, meus irmãos, é esse rapaz aqui, ó. Por quê? Porque é outra discussão. Quem traz esse pensamento é o Franklin Edward, que é o historiador, teólogo norte-americano, que escreveu a Bíblia de estudo em ordem cronológica. E ele diz que Jó era patriarca e inclusive contemporâneo desse rapaz aqui, ó, de Abraão. Tem muitos, né? Contemporâneo de Abraão, viu? Apesar dele estar lá, os poéticos, né? Mas ele traz, é muito forte, esse pensamento aqui é muito forte, viu? Muito forte. Enfim, aí são os patriarcas. Aí, voltando para cá, os patriarcas. Aí Jacó, vem aqui, ó, Jacó, ele teve um momento que ele esteve no vale, e lá no vale ele teve uma visão, né?
de escada, uma escada, aonde ele via anjos subindo e descendo. Né? Nessa visão, ele contemplou o anjo, e no anjo, ele começou a lutar com o anjo, requerendo a sua bênção. E disse que não ia largar o anjo enquanto não abençoasse ele. E aí o anjo tocou ele, né, na coxa, com a espada, feriu ele, mas perguntou o nome dele. Como é teu nome? Aí ele disse, como é o nome? Jacó. Aí o anjo falou, pois teu nome será Israel. Pois é. Aí, ó, aí é para teofania, né? Teofania. Pois é. É porque assim, se a gente disser, ó, é bem delicado. Se a gente disser assim, e aí quem era esse anjo? Era Deus, o próprio Deus? Porque é muito delicado falar assim, né? O próprio Deus, se disser que sim, aí você vai dizer, então, se era, então é possível um ser humano mortal deter Deus, questionar Deus, confrontar Deus até que ele ceda. Entendeu? Assim, se for nesse pensamento, né? Da teofania. Vai ter uma cadeira dessa. Vocês têm uma cadeira assim. Acho que é a antropologia e a martiologia. Se não me engano, eu falo lá na Sastra, vai dizer que era o anjo do Senhor. E Jacó também, era o anjo do Senhor. Existem essas questões, né? Seria ele em forma de anjo. Aham. Tem do Senhor, né? Existe essas diferenças. Ó. Botar aqui pontinho, anjo do Senhor, e o pontinho, anjo do Senhor. Isso aqui é quando chegar lá e discute melhor, isso aí, né? Mas tem essas diferenças lá no texto sagrado, né? Alguns teólogos gostam de partir para esse viés. E dizer assim, ó, quando está anjo do Senhor, refere-se a uma personalidade angelical. Quando está o anjo do Senhor, refere-se a Jesus, aparecendo ali. Entendeu? Jesus não na condição de Cristo, né? Mas como sendo o Senhor. Ele estava na condição de anjo do Senhor, digamos assim, era ele próprio, né? Aí tem que ver lá. Exato, porque ele não pode mentir, né? Não é o significado. Não. É o nome dele que foi trocado. Hã? Filho? Não. É ele mesmo, é Jacó. É o nome dele, ficou sendo o nome dele. Ele é gêmeo com Esaú. Não, tem não. Os 12 que são chamados de Israel. Os 12, tudo junto. Na verdade, os 12. Na verdade, foi acrescentado mais um, ficaram 13. Ficou 13 assim, entre aspas, né? Ficou 12. Era só 12, foi para 13, mas voltou para 12. Exatamente. Exatamente. E uma mulher. Aí, 13 filhos, Vai ser o pastor. Dá nem para conhecer, né? É o pastor, tá? A gente vê só os olhos.
Então, Jacó, ele teve esses 13, né? Mas aí uma mulher e 12 homens. Dos 12 homens, o caçula, como a gente chama aqui no Nordeste, né? O caçula era quem? José. E foi o que, na hora que ele nasceu, a mãe dele morreu. A mãe dele morreu no parto. Aí, aliás, o José, né? Aí do José teve o mais novo, Benjamim, né? O Baruque é que gosta de bagunçar com isso. Eu vou botar aqui, ó, não é Benjamim, viu? Não, é de bem, ó, Benjamim, tá? Baruque dá maior valor. Uma vez ele no parquinho aí, tinha um menino lá, ele falou, como é teu nome? O menino, Benjamim. Ele, quê? Né? Benjamim? Eu não, sai pra lá. Sim, jeito. Aí eu não, é Benjamim. É anjo. Aqui, né? Aqui é anjo. É pra não... Aqui, ó. Anjo. Anjo. Ou o anjo. Um anjo, como se fosse Jesus. Jesus, que lá no Antigo Testamento é Deus, né? Deus. O Yahvé. Pronto aqui? Aí, ó. Aqui, irmão, do Jacó, ele é o irmão gêmeo de Esaú. Filho de quem? De Isaac. Certo? Aqui é filho, ó. Aqui Abraão é o pai. Abraão teve quem? O Isaac. E o Isaac teve quem? Jacó. E Jacó teve quem? 12 homens e uma mulher. Aí os 12 homens no pacote só chama de Israel. Só que Israel já vem de onde? Do pai. O pai que é Israel, não é os filhos, é o pai. Só que pegou o nome por ser um patriarca. Patriarca aí passa a autoridade patriarcal para os filhos. Então todo aquele grupão é chamado de filhos de Israel. Mas depois passou a ser chamado de Israel. Vai passando o tempo, vai mudando, né? Vai recebendo nomes. Israel. E aí outra coisa bem curiosa, que é interessante, que a gente já viu até, deixa eu apagar aqui. Quando chega no período monárquico, na monarquia de Israel, né? O período monárquico, os reinos, aí vem o que? Na monarquia, vem Saul, Davi e Salomão, né? Aí quando chega em Salomão, o que acontece? Deixa eu botar aqui. 12 tribos. 12 tribos, né? Aí das 12 tribos, houve o quê? A divisão. Aí da divisão, vem para cá, ó, 10 tribos. E aqui, 2 tribos. Certo? 10 tribos para cá e 2 tribos para cá. As 10 tribos eram de qual reino? O reino. Norte e sul? Norte. E as 2? Sul. As 10 tribos passaram a ser chamadas de quê? Israel. Continuaram com o nome. E a do sul? Judá. Que era um dos filhos mais velhos de Jacó. Foi o primeiro, Roboão. O primeiro foi Roboão, aí vem para cá para Jeroboão, verdade. Jeroboão. Roboão. Parece, né? Parece são irmãos, né? Aí assim. Né? Aí aqui começou toda a confusão, sabe? Daqui.
Aqui a gente até falou na aula passada e tudo, mas enfim, só para relembrar, para os irmãos fixarem, né? Que é importante fixar isso aqui. Aí depois, aqui no caso está falando que a terra de Israel. A terra de Israel, eles referem a essa região aqui, ó. O reino do norte, certo? Agora vamos para a terra de Judá. Terra de Judá é qual? Sul, certo? Depois de vencer os cananeus, Josué passou a dividir a terra da promessa. Coube à tribo de Judá uma herança localizada no sul destes inebriantes possessões. O território herdado pelo mais intrépido e bravo filho de Israel ficou conhecido como terra de Judá. Essa terra de Judá, os irmãos entenderem, por mais que seja aqui, eu vou botar mais para cá, eu posso apagar assim? Já, né? Eu vou continuando aqui. Os irmãos entender que ainda tem isso aqui, eu vou só transferir. Vou botar aqui. 12 tribos. Das 12. Vieram para 10. Norte. Reino do Norte. E 2 tribos. Reino do Sul. Apesar de haver essa divisão, porém, todo ele, durante um período, ficou sendo conhecido apenas como Judá. Aqui, Judá, né? Judá. E o povo era o quê? Judeu. Certo? Povo judeu. E aqui, Israel. E o povo israelita. Vou melhorar isso aqui. Israelita, certo? Aí, o reino do sul, que era o Judá, e o povo, apesar ainda que fosse de outra tribo, mas passou a ser conhecido como judeu, era judeu, para todo efeito, para todo mundo, o resto do mundo era o judeu, povo judeu, inclusive até hoje, né? Povo judeu, não se fala, a gente fala assim, lá em Israel, o povo judeu. Comumente falando, a gente está falando errado. Assim, teologicamente falando, a gente está falando errado. E como a gente fala, lá em Israel, o povo judeu. Né? Está misturando. Mas é aceito na mídia, no mundo. Hã? Israelita, é. Chama não. Diz que a terra é de Israel, mas o povo é o judeu. Era, aqui em cima. Era Samaria. E aqui embaixo, Jerusalém. Aí, apesar de ser o povo judeu, até hoje é assim, é chamado de judeu. Tanto faz, não importa mais se é daqui, tanto faz. É o povo judeu. Entretanto, a terra de Judá, a tribo de Judá, foi daqui que veio Jesus. Por isso que ganhou muita notoriedade. Jesus, ele veio daqui, ó, dessa tribo. A tribo de Judá. A linhagem, assim, ó, seguindo a tribo de Judá. Jesus, né? Por meio de quem? José ou Maria? De José. Por incrível que pareça. Foi.
É aqui da tribo, né? Sim, ó. É. Quer ver? Ó, deixa eu só esclarecer aqui. Mateus 1, né? Mateus começa já com a genealogia, né, Mateus? É. Hã? Era. Verso 16. Invocado, né, que eles, até nisso eles seguiram o nome, botaram Jacó, pai de José. Só que aqui não é o Jacó, o Israel não, viu? É outra pessoa já lá na frente. Igual hoje não tem pessoa chamada José, mas não é o José do Egito, né? É um José. Entendeu? Dá para entender, né? Hã? Dá, né? Assim, ó. Né? Aí tem no verso 16, ó, diz Jacó, e Jacó gerou a José. Igualzinho, né? E Jacó gerou, só que esse aqui não é o Jacó de Israel. É. Exato. Jacó gerou, para ver a antecedência, né? Na descendência, ele puxa aqui lá de, ó, livro da geração de Jesus Cristo. Aí vem, filho de Davi, filho de Abraão. Ele bota esse cabeçalho assim, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, porque ele pega os dois principais. Por exemplo, deixa eu apagar aqui só para me aproveitar esse espaço. Muito longe, exatamente. Ó, os principais, assim, se eu botar aqui como principal, mas é para os irmãos entenderem, eu vou botar como recorte, né? Pegar aqui Adão, aí de Adão foi acabado, né? Acabado assim, vem Noé, aí de Noé veio Abraão, os irmãos estão entendendo o salto que eu estou dando aqui? Aí de Abraão, outro salto, vem Davi. Aí de Davi eles dão um salto bem grande para botar quem? Jesus. Quando ele chama assim, Jesus, filho de Davi, é porque Deus disse que o reinado de Davi seria o quê? Eterno, certo? E Davi foi realmente o rei que, segundo o coração de Deus, mas que também prevalecia no meio do povo e nas nações. Ele estava assim, ele estava conquistando, ampliando o território, mas mantendo o culto a Deus de forma unânime e sagrada. Entendeu? Ele sabia diferenciar e separar as coisas. O culto a Deus e as suas atividades seculares. Ele separava. De modo que o culto a Deus era prioridade. Foi com Davi que ele estendeu o culto para ser de manhã e de tarde. Diferentemente, tradicionalmente, era só no sábado. E era só, e alguns era uma vez no ano, algo do tipo. E ele, com Davi, ele deu livre acesso. Todos os dias, de manhã e de tarde. Entendeu? Com ele. Então, assim, ele tipo assim, entendeu a ideia de Deus, né? O plano de Deus, de culto, de adoração a Deus, prioridade a Deus, buscar a Deus, vontade de Deus, querer Deus. Foi com ele. E aí, ele foi o reino que Deus considerou como eterno. Deus disse que não ia retirar da linhagem dele, da descendência dele, o reinado. Aí, para honrar, aí Deus coloca quem? Jesus, na mesma linhagem.
E Jesus, ele vem como sendo quem? Um rei, né? Aí era era o rei esperado. Era o rei esperado pelo povo. O povo esperava esse rei. Só ficaram frustrados, decepcionados, porque não imaginaram que seria um rei espiritual, né? Porque o rei físico já tinha vindo, Davi. Agora era o rei espiritual, o rei eterno realmente, né? Aí as pessoas linkam o reino por rei e rei, aí linkam Jesus, filho de quem? De Davi. Em qual aspecto? Como rei, né? Jesus, filho de Davi, dá um salto grande, né? Jesus era filho de Davi? Não. É na linhagem, assim, a linhagem, a descendência. Ele realmente segue ali, na descendência. E como era filho dele, geralmente, o que a gente viu aqui no intertestamentário, que geralmente quem sucedia o rei atual? O filho. Não era? O filho que passava a ser rei no lugar dele? Foi assim em todos os impérios, digamos. Todos os impérios. E aí Jesus, ele é de fato filho de Davi na linhagem, na descendência, ele é realmente a mesma descendência, bem como no espiritual, porque foi o reino que Deus considerou eterno. E Jesus se apresenta para Pilatos e diz, né, meu reino não é esse. Aí Pilatos diz, tu é rei agora? Aí Jesus, tu diz, né? Porque ele estava dizendo, Jesus falando no espiritual e Pilatos no físico. Aí Jesus fala para ele, tu diz que ele é rei agora na terra, tu está dizendo, eu sou rei, mas é eterno, né? É espiritual. Aí, nesse contexto, ele vai colocar no versículo 1, né? De Mateus 1, versículo 1, ele vai pegar quem, ó, só os cabeças, ó. Ele não puxou daqui, né? Eu fui mais para trás. Ele pega daqui, que foi quando iniciou patriarca. Aqui, aí pega um patriarca, pega um rei e pega Jesus. Né? E para colocar Jesus também na ordem de sacerdócio, aí eles linkam Jesus lá em Hebreus com Melquisedeque, da ordem de Melquisedeque. Aí coloca Jesus também no patamar de sumo sacerdote. Então ele estava assim, as autoridades, todas as autoridades se concentravam em Cristo. Patriarcal, reino de monarquia e sacerdócio, né? E profeta também, né? É muita bênção, né? E é juiz, aí você vai longe. Aí ele diz aqui, né, que é a terra de Judá. E a terra prometida? No século 20 a.C., Deus fez a seguinte promessa a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Aqui para nós, meus irmãos, aqui para nós, vou tentar aqui mexer em alguma coisa. Aqui para nós, o que os irmãos acham? Abraão sabia ou não sabia aonde era essa terra? Ou qual era essa terra? Não disse o nome, né? E aí ele diz assim, Deus falou para ele, né? Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, né? Aí, Abraão, ele morava onde? Na Mesopotâmia, né? Mesopotâmia
mais precisamente em Ur, né? Ur dos Caldeus. E vou botar aqui, ó. Vou botar bem aqui, Mediterrâneo. E o Egito, né? Bem para cá assim, ó, o Egito. O Mar Vermelho aqui, só. E aqui, Canaã. Certo? Abraão morava aqui, né? E Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar, para a terra que eu vou te mostrar, né? Só que quando Deus falou isso, Abraão não estava mais aqui. Abraão já estava bem aqui, ó. Mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. Essa distância aqui, ó, daqui para cá. Não, deixa eu fazer assim. Essa distância aqui dá mais ou menos 1000. Vou botar aqui 1500, mas tem uns quebradinhos, tá? Tem uns quebradinhos, eu não lembro agora não. Mais ou menos 1500 quilômetros. Eu não estou lembrando, mas é mais ou menos isso. Daqui para cá. Para quem não entende de quilômetros, né? Nós estamos no Ceará. Do Ceará para Belém do Pará, dá mais ou menos a mesma distância. Dali para cá. Então, daqui para Belém do Pará, é mais ou menos a mesma distância. De ônibus, dá mais de um dia de viagem. Se você sair daqui meio-dia, de um dia, você vai chegar no outro dia, 5 horas da tarde. De ônibus, né? De avião é assustador. É 1h40. 1h40. De avião. É invocado, né? Aí, quando Deus falou com ele estava bem aqui, ó. Em Harã. Vou botar aqui assim. Harã. De Harã para Canaã era a distância como daqui no Juazeiro. Era menos, era 400 e pouco quilômetros. Juazeiro daqui dá 500, 600, não. Hã? Era. Mais da metade. Chegando já. É? Tá entregando a cereja do bolo já. Né? Mas tá certo, é assim que tem que ser, entendeu? Aí dizer o quê? Era para você ligar para o cara, exato, né? Ó, eu não entendo, irmãos. Eu não entendo como é que diante de tantos anos ninguém consegue enxergar isso. Eu sinceramente eu não consigo entender, sabe? Eu digo, Senhor, será que o Senhor mostrou só para mim? Não faz sentido, né? Se eu tiver errado, Jesus, pode me falar que eu aceito, eu quero aprender mesmo. Mas eu enxergo isso aqui, irmão, faz anos ó, que eu enxergo isso. Já falei, já me tentaram me contrariar, já fui confrontado, já fiquei quieto. Guardei só para mim. Deus me edifica tanto nisso aqui. Deus nunca deixou eu pregar isso aqui. Primeira vez que ele deixou eu pregar foi agora, tá com 15 dias, eu acho, que eu fui pregar. Aí ele falou, ó, lembra daquela mensagem? É hoje, pode ir. Eu, amém, Jesus. Faz anos, ó, que ele só me edificando, sabe, assim. Não tem essas mensagens, né, que Deus, ó, né, ela não prega ela não, é pra você, isso é pra você.
E eu sendo edificado. Aí quando foi agora, tá com uns 15 dias, Deus pode pegar, agora pode liberar. Aí, opa, ela, é hoje? Aí os irmãos, tudo assim, ó, o pessoal... Mas tá na Bíblia, eu vou mostrar para os irmãos, enfim, depois vocês conversem com Deus. Mas está aqui, ó. E o mais interessante é que é o versículo antes, encostado dele, né? Todo mundo lê o 12:1, né? Capítulo 12 de Gênesis, versículo 1. Todo mundo lê. Diz o quê? Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, né? Gênesis 12:1. É isso. É aqui? Vai ser bom, viu? Deixa eu... Pois é, aí ó, vou deixar os irmãos analisarem. Ó, vamos pro texto, né? Gênesis 12:1. 12:1 diz o quê? Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e das casas do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Mostrarei no futuro, né? Eu te mostrarei no futuro. Aí o pessoal diz, ele não sabia, porque Deus ainda ia mostrar. Deus primeiro mandou ele sair, para depois mostrar. Futuro, ok? Vamos voltar ao capítulo anterior, capítulo 11, que o irmão já leu, já encontrou aí. Vamos lá para o verso de número 31. Verso 31. Diz o quê? Capítulo 11, versículo 31. Precisa nem mudar, né? Só levantar a vista, assim, olhar um pouquinho mais para cima. E tomou Tera. Quem é Tera? Pai de Abraão, pronto. Tomou Tera. Pegou quem? Vai lá. Abraão. Vai. Ló. Quem mais? Sarai. Aí, ó, ele diz o quê? Que Tera era o pai de Abraão, certo? Mas Abraão tinha um irmão. Tinha dois irmãos. Um era Naor e o outro era Harã. Dois irmãos. Naor e Harã. Raciocina aqui comigo. Tera é o pai. Deixa eu botar aqui pra gente. Ó. Tera é o pai. De Tera veio Abraão. Veio. Vou botar bem aqui, ó. Harã e veio Naor. Certo? Tera gerou esses três. Desses três, Harã foi-se embora para morar em uma terra, e essa terra passou a ser chamada pelo seu nome. Mas a Bíblia chama de Padã-Arã. Padã-Arã, né? Padã-Arã, a Bíblia chama assim. Padã-Arã. Padã-Arã que era a terra de Arã. Certo? E onde era essa terra? Bem aqui, ó. Arã, morava aqui, Arã. Certo? Aí Tera pega quem? Abraão. E pega Sara. E pega Ló. Né? Ló. E Ló era filho de quem? Ló é filho de quem? De Harã. Aí no 31, né? Tá no 31. Ló era filho de Harã. Ou seja, Harã foi embora, foi morar no canto e deixou Ló morando com o pai, com o avô, como queira, né? Morando com Tera. Não, aqui ele está falando de Abraão, ó. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã. Ló é filho de Harã, né?
Aí, ó, filho de seu filho. Filho de seu filho por quê? Porque Ló é filho do filho dele. Ló é filho de Arã, que é filho de Tera. Hã? É o neto, né? Que nós chamamos de neto, né? Que na época não existia, né? Nós chamamos de neto, né? Para facilitar. Hã? Aí o que acontece? Ele pega, ó, e Sarai, sua nora. Aqui já tinha o termo nora, né? Não usou neto, mas usou nora, né? Nora, mulher de seu filho Abraão. Tá bem explicadinho, né? Aqui. Eu acho muito legal. Eu acho legal e incrível ao mesmo tempo, porque ele está tão bem explicado e tão perto um do outro. E não sei porquê, mas enfim. Deus escolheu vocês para Deus escolheu vocês para revelar isso aqui. Uhum. Arã. Exatamente. Era ali. O nome do irmão dele. Tava o quê? O irmão dele era. Ele estava na casa do irmão dele. Só que o irmão dele já tinha morrido também. Assim como o pai dele também tinha morrido. Certo? Ló e os descendentes de Arã que moravam lá, né? Porque quem morreu foi Tera, né? Tera morreu. Acabou. E aí lá Arã era a região em homenagem ao irmão de Abraão, que era o Arã. Que era muito comum naquela época, eles faziam assim, eles vão para uma região que não tem nada. Qual o nome da região que vai ser? É o nome, ou o nome que eu botar. Igual aconteceu com Cã, filho de Noé. Cã foi com região. Chegou lá, qual o nome da região? Canaã, que era o nome dele. Cã, né? Entendeu? É muito comum isso aí. Aí Arã foi com região, não tinha nada, não tinha ninguém. Aí o nome daqui é o meu, Arã. E aí a Bíblia chama de Padã Arã. Dá para entender assim, não? Dá? Pronto. Aí o que acontece? Ó, ele diz aqui. E saiu com eles, ó. Veja bem, saiu com eles. Nós estamos falando de quem aqui? De Tera. O verso 31, está falando de quem? Tera. Quem é Tera? Pronto, fica bem fixado isso aí, tá? Tera é o pai de Abraão. Pai de Abraão, Tera. Pegou Abraão, pegou Sara, pegou Ló. Os três. E partiu. Partiu da onde? Ur dos Caldeus. Certo? Quem foi que saiu daqui? Tera. Estão comigo aqui? Quem saiu daqui? Tera. Com quem? Com Abraão, com Sara e Ló. Fechou aqui? Ele saiu daqui. Ele saiu daqui para ir para onde? Lê o 31 aí. Está escrito, tá não? Estou inventando não, viu, irmão? Está escrito aí. Para onde? Canaã, com todas as letras. Está aí. Ó. De Ur dos Caldeus para ir para onde? Para Canaã. Será que nessa viagem, aqui, ó, será que em algum momento Abraão perguntou, pai, nós vamos para onde? Assim, não se sabe, né? Será que Tera não falou? Ó, pessoal, arruma suas coisas, nós vamos embora. Para onde? O texto já está dizendo para onde ele ia. Foi com Abraão, com Sara e com Ló. Saiu daqui para ir para onde? Para Canaã. Então, presume-se. Por isso que fica a incógnita, né? A confusão. Que como o texto não diz, a gente também não pode dizer, afirmar. Mas, presumidamente, Abraão já sabia. Presumidamente. Por que presumido? Porque não está aí com todas as letras. Mas tem muita coisa aqui para a gente poder trabalhar, né? Tem muita informação aqui. Tera pegou Abraão, Sara e Ló para sair de Ur dos Caldeus para ir para Canaã. O destino dele era Canaã. Só que acontece? Como todo pai, né? O pai tem os filhos e no caminho é a terra de outro filho. Quem era o filho? Arã. Aí o que Tera resolve fazer? Parar lá, né? Já que é no caminho,
Vamos parar aqui? Vamos lá em Harã? A gente vai lá. Aí ele foi para Harã. Chegou em Harã, ficou. E lá mesmo, morreu. Qual era o objetivo inicial? Vim para cá, né? Aí o que que Deus faz? Levanta quem? Abraão, que ele está aqui, junto com a Sara e junto com Ló. E Deus não abandonou. Deus mandou ele sair de lá e ele ainda levou a Sara e levou Ló. Está vendo como o propósito era lá no começo? É como se, não estou afirmando, é como se a chamada fosse para Tera e não para Abraão. A chamada era para Tera, como se, uma disposição, fosse para Tera. Dizer assim, Tera, sai daí, vai lá para Canaã, é lá que é o negócio, é lá que eu vou executar meu plano. Tipo isso. Só que Tera se embaraçou no meio do caminho, se perdeu e morreu. E aí Deus vai para continuar o plano de Deus, Deus levanta Abraão. E ele continuou levando as mesmas pessoas. Veja que ele não pegou mais ninguém daqui. Continuaram os mesmos. Eu tenho essa evidência que quando depois que morrer, que ele não soubesse. Não é nem como se ele não soubesse, é como se já tivesse esquecido. Entendeu? Como se ele tivesse esquecido, assim. Eu estou aqui, tá bom, aqui foi onde meu pai morreu, vou ficar aqui também, e aí quando eu morrer eu quero ser enterrado do lado dele. Não tem essas coisas, né? Não existe isso. Quero estar aqui, vou ficar aqui mesmo, aqui tá bom. Mas não estou inventando nada não, viu? Estou inventando não. Tá na Bíblia. Eu estou inventando agora? Ou não? Eles são testemunha comigo. É porque não está escrito, né? Tem muitas evidências, muitas. Não tem. Até as companhias foram as mesmas. Ele só levou Sara e Ló, só. Levou mais ninguém. Assim, levou os criados e tal, né? Mas a Bíblia não... assim, tem as especulações também, né? Especulações. Está na casa dos 40 e pouco. 40 e pouco para ali. Era adulto, já tudo adulto. Mas são especulações também, não, nada firmado, né? Aí, enfim. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Acabou-se. E Abraão ficou lá. Terra boa, trabalhando, tudo dando certo, né? Vai sair de lá para quê, né? Aí vem no primeiro versículo do capítulo 12. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, né? Onde era a casa do pai dele agora? Em Harã. Não foi lá que ele se estabeleceu? Entendeu? Na tua tá alguma coisa diferente, Bianca? Na tua tradição? Alguém tem alguma diferença assim pra gente ver alguma? Aham. É porque assim, as escrituras, é como eu falei, é Hebreus, a galeria dos heróis da fé. Qual é a ideia? Como eu estou mostrando aqui, né? Que eu te mostrarei. Se está escrito assim, te mostrarei, aí o que a gente entende? Que ele não sabia. Deus ainda ia mostrar. Mas, presumidamente, como eu deixei bem claro, presumidamente, a gente vê aqui no 2 versículos antes, o pai dele chamando, e aqui foi uma viagem longa, não foi uma viagem rápida assim, não. Era a pé, né? Ou a pé ou de camelo, quase a pé. Viajar de camelo é quase a pé, só não está andando. Pois é. Só que a gente não sabe, né? Assim, porque Deus, ele está dizendo o quê? É como se fosse. É por isso que eu fico
das presunções, né? Como se fosse que ele chegasse até aqui e aqui ele acomodou, relaxou, tá bom aqui, mas o plano de Deus para executar o plano de Deus é aqui, não é aqui, é aqui. E o pai de Abraão já ia para lá, entendeu? Já ia para lá, já saiu daqui com o destino certo, para ir para lá. Só que parou no meio do caminho, entendeu? Parou no meio do caminho. E esse parar no meio do caminho foi que estagnou, né? A pessoa às vezes se acomoda, né? A análise, né? Mas enfim, isso aqui dá polêmica, entendeu? Eu já sofri um bocado, já sofri bullying, né? Tô brincando. Mas enfim, é algo que só prega se Deus disser. Prega. Pode pregar como responsabiliza, aí você prega. Fora isso, você vai se alimentando. Faz anos, ó, que se alimentando assim, eu... Não, deixar quieto. Porque a gente não tem, assim, com precisão, com clareza, dizendo, né? A gente tem esse outro termo que é te mostrarei no futuro, né? E a questão lá de Hebreus é porque vocês vão ver depois, lá em hermenêutica, acho que ou é hermenêutica ou é exegese. Um desses dois aí, vocês vão ver que a narrativa ali de Hebreus é outra perspectiva, né? Tipo narrando a história. É narrativa, né? Narrando. Vocês vão ver assim que não tem... Esse aqui é mais histórico doutrinário. Lá é narrativo. Vocês vão ver que tem diferenças na exegese do texto. É por isso que eu, assim, particularmente, né? Isso aqui eu digo um particular meu, né? Eu havia proposto no curso para mudar a cadeira, sabe? Mudar a grade. E essa mudança era botar hermenêutica lá no começo e não lá na frente. Porque a gente precisa dela para ler a Bíblia. A gente precisa dela para estudar. E a hermenêutica está lá. Pois é. Entendeu? Né? Hã? Né? Pois é, eu propus isso para trazer hermenêutica para o começo, para a gente a ler, a interpretar o texto. A exegese bíblica, né? Mas enfim, eu sou crítico disso aí, sabe? Eu não vou falar não, que senão vai sair muita coisa. Então vamos aqui, ó. Né? Que eu sou contra, aí se eu sou contra eu vou falar. Não é não? Não vou falar não, deixa aí. Mas eu sinto muita necessidade de que fosse no começo, para que a gente entendesse como tratar o texto, extrair do texto para depois a gente começar a caminhar, né? Porque senão a gente já está caminhando e sempre com uma pendênciazinha. Sempre assim. Na minha cabeça faz, né? Eu sou muito assim, né? Para mim faz sentido. Mas enfim, aí a pessoa fica assim, né? Vocês vão ver depois, quando chegar lá vocês vão se lembrar dos textos. Vamos aqui. Terra Prometida, falei aí, né? Até a referência que ele tá. Por isso que eu vim para cá, também, que dá essa referência, né? Gênesis 12:1, foi mexer na ferida. Tá bom. 12:1. Por que não mexeu? Botou 11:31, né? Assim, para fechar o pacote, né? Bota 12:1. Tudo bem, 12:1, tá aí. Terra Santa. Zacarias, um dos mais escatológicos profetas do Antigo Testamento, vaticinou: exulta e alegra-te, ó filha de Sião. Tá vendo? Porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Quem é o Sião aqui? Sião é a Jerusalém. E até lá em Apocalipse ele fala sobre a nova Jerusalém. E algumas traduções eles aplicam para Nova Sião. É como se fosse sinônimo, né? Sião, Jerusalém. Palestina, irmãos. Palestina é um nome, é uma terminologia ofensiva do povo judeu, tá? Ofensiva, é de ofensa para eles. Mas é conhecido no mundo como a Palestina, né?
Palestina. Israel é conhecido também como Palestina. Este nome é oriundo da palavra Filístia, que designava a faixa de terra habitada pelos antigos filisteus, localizada no sudeste de Canaã, ao largo do mar Mediterrâneo. Este povo era ferrenho inimigo dos hebreus e causou muitas dificuldades aos primeiros monarcas israelitas. Aí não, pelo contexto você percebe, né? Como é que eles são ferrenhos inimigos, os filisteus com o povo de Israel, e aí agora eles são conhecidos como sendo palestinos. Para eles é um afronto, porque assim, é você dizer que eles são derrotados, porque os outros sobressaíram sobre eles, os outros ganharam sobre eles. E aí disseram que toda aquela região é Palestina, ou seja, é da Filístia, é dos filisteus, não é dos judeus. E eles estão em território indevido, impróprio dos outros. Entendeu? Então, assim, para eles, tipo assim, você pegar um judeu ou um israelita, ou alguns dizem que é o israelense, e dizer que eles moram na Palestina e são da Palestina e por isso eles estão em terra imprópria, é chamar para briga, né? Chamar para briga, porque ele diz, essa terra aqui é nossa. Essa terra é nossa. Aqui é terra judaica. Nós não somos palestinos, somos judeus. Entendeu? E com razão até, né? Porque não faz sentido. Isso é uma briga ferrenha, antiga, e aí agora o mundo fica chamando, dizendo que é região palestina. É como se eles estivessem na terra dos outros. E a terra não é dos outros, é deles. Os outros é que estão lá. Né? Os outros é que estão lá. Mas tem um filósofo aí que eu nem me lembro mal o nome, ele disse que quando uma mentira é dita muitas vezes, ela soa como verdade. Né? Porque ela está sendo dita por muita gente falando, aí vem aquele jargão, tá todo mundo falando. Mas tenha calma. Calma aí, tem que saber se é verdade, né? Porque o todo mundo falando, isso não quer dizer muita coisa, não. Aí esse todo mundo falando foi dizendo que eles eram os palestinos, né? Mas enfim, os irmãos saberem que existe isso, tá? Existem essas diferenças. E eles também são conhecidos como os palestinos, apesar de eles mesmos não gostarem. Eles não gostam e não concordam, mas eles são conhecidos como palestinos. Tá? Dá para entender isso? Deu para entender? Deu para entender? Tá com sono? Não? Dá para entender? Se não der, eu digo de novo, tá? Eu explico de novo. Faz. É. Faz. Aham. Palestina. É. Fica mesmo, viu? Mas é por isso que a gente está aqui, que é para poder esclarecer, saber que estão falando, mas não é o correto. Né? Não é o correto. Vamos aqui, quem é outro? Ah, pronto. Agora localização, né? Posso apagar aqui? Deixa eu ver se eu preciso falar da localização, que a gente já... Continente asiático. É muita coisa. Vamos aqui, ó. Na localização, eu vou aqui pular e vou para os limites bíblicos e os atuais. A gente dá uma acelerada, tá? Que as horas não esperam. Ao norte, limita-se a terra de Israel com a Síria e a Fenícia. Ao leste, com partes da Síria e o deserto arábico. Ao sul, com a Arábia. Ao oeste, com o mar Mediterrâneo. No desenho que estava aqui já dava para entender, mas eu vou tentar fazer aqui, só botar assim os pontos. Deixa eu ver se eu... Vou pegar bem aqui o Mediterrâneo aqui, o Egito aqui, aí aqui em cima é a Síria e acho que é só isso. Aqui é o deserto, uma região desértica. A Fenícia, mar Mediterrâneo, né?
E Israel bem aqui. Israel. Bem aqui é a faixa de Gaza. Aí, aqui é só para mostrar a localização, dá para a gente entender, né, que Israel é aqui. O Mediterrâneo está para lá. Aqui, irmãos, essa parte aqui do Egito, né, ó, o Egito ele faz parte do continente africano, tá? Parece pertinho da gente, né? Se a gente for olhar no mapa, no globo Terra, o Brasil, mais ou menos assim, né? Vou fazer aqui, mais ou menos o Brasil, mais ou menos assim, né? Essa é um pedaço de bife. Aí bem aqui, ó, essa ponta aqui, aqui é o oceano, e bem aqui, nessa outra ponta, já é a África. Entendeu? Aí, inclusive o missionário Robert Van, ele tá nessa ponta aqui, ó, em Senegal. Lá fala francês. Mas tem outros idiomas também, né? Inglês também. Então assim, é bico com bico, assim, ó. Bico com bico. Né? Aqui. Hã? Um bife, né? Parece um bife. Parece, não? Parece, não? O desenho é melhor. Aí, o Egito, ele faz parte do continente africano, né? O Egito. Não entendi. Ele é no continente africano, né? É, na África. A África é muito grande. Muito grande mesmo, a África. Aí pega o Egito e fica no continente africano. Aí vem aqui os limites atuais. O moderno Estado de Israel limita-se ao norte com o Líbano, a leste com a Síria e a Jordânia, ao sul com o Egito e a oeste com o mar Mediterrâneo. Ele chega a 22 quilômetros. A sua área não chega a 22 quilômetros. É um terreno pequeno, né? É um pedaço aí de terra, pequeno. Como já dissemos, é um dos menores países do mundo. No entanto, as fronteiras do território hebraico foram sobremodo alargadas durante a Guerra dos 6 Dias, ocorrida em junho de 1967. Depois desse conflito, os limites israelenses foram dilatados em aproximadamente 400%. A topografia. Eu estou sem as imagens, né? Fica um pouco difícil, mas a gente vai ler aqui para passar. Geógrafos modernos, de modo geral, dividem a terra de Israel em 5 principais planícies. Deixa eu apagar aqui para mostrar aqui essa divisão. Quais são as 5 principais planícies? Acre, Saron, Filístia, Cefelá e Armagedon. Essas são as planícies, a divisão das 5 planícies.
Pronto. Aí ele vai discriminar aqui as planícies. Em termos de topografia, né? Deixa eu ver se eu passei aqui a geografia. Topografia. Geografia. Topografia e planícies. Pronto. Topografia é só a descrição do lugar, tá? Hoje se usa muito, né? Já se tem muito topografia, tem topógrafo. A profissão hoje é atual. Aí ele vai descrever aqui as planícies, a do Acre. Ela pega a região do Monte Carmelo, a de Saron, pega do Carmelo e Jope, a Filístia, pega a faixa de Gaza, a Cefelá, depois, moço, é só em virtude do horário que eu estou passando só por cima, assim, mas eu queria que vocês depois dessem uma olhada no que é produzido nessas terras. Faz muito sentido, tá? É o que é produzido nelas. Umas trabalham com trigo, outra com vinho, outra com azeitona, entendeu? São elementos indispensáveis para a melhor compreensão das escrituras, do texto sagrado. Aí, eu quero chegar nessa aqui de a planície de Armagedon. Esta planície recebe também este nome, Jezreel e Esdrelon, por causa da sua extensão e aspectos característicos. Várias passagens bíblicas tratam-se de vale. A maioria dos geógrafos bíblicos, entretanto, prefere classificá-la de planície mesmo. Armagedon encontra-se na confluência de 3 vales, dos quais o mais importante é Jezreel, localizado entre os montes da Galiléia e os de Samaria. Essa planície, a maior de Israel, é insuperável em sua formosura. Suavemente alarga-se em direção do Carmelo até repousar nos montes Líbanos. Se a gente for olhar, tem uma imagem aí, ó, que o Oswaldo trouxe. É um dos montes mais altos da região de Israel. Tem no seu material, né? Dá para ver, tá um pouco escuro, né? Preto e branco, né? Mas numa oportunidade eu vou tentar trazer as imagens para a gente visualizar melhor. E é um dos montes mencionado lá em Apocalipse 16:16. Que diz assim, lá em Armagedon está ligado a um grande embate escatológico. O evangelista João Gizanos, sinteticamente, o maior dos confrontos, ele diz, né? E os congregaram, lá em Apocalipse 16:16, congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Nessa planície, o povo de Deus sofrerá as mais lancinantes dores de sua história. Jesus Cristo, todavia, escolheu este lugar para reconciliar-se com os filhos de Israel. Quando isto ocorrer, os israelitas livrar-se-ão para sempre de seus algozes. Acredita-se que é neste monte que vai acontecer a aparição física de Jesus. Acredita-se, isso é muito forte. Lá na escatologia vocês vão ver essa questão. No Armagedon, né? O Armagedon, por isso que ele traz aqui nas planícies, né? Lá no Armagedon é um dos montes mais altos daquela região. Mais altos. É onde, se alguém aparecer, a cidade inteira vê, todo mundo vê. E aí não se sabe se isso é apenas figura de linguagem, que é lá que Jesus vai lutar, e nessa luta vai vencer, e o povo vai ver. Fica assim, fica especulações, né? Sabe se é figura de linguagem ou se vai ser literal. E assim, imagine Jesus aparecendo nesse monte. Na literalidade, né? Aí vem o anticristo. O anticristo acredita-se ser uma pessoa, humana. Aí vem o humano, vai lá com todo o seu poder
e Jesus destrói ele. Entendeu? Então assim, isso aí é para escatologia, deixa lá a gente discute isso melhor, mas só dando um spoiler aqui, o Armagedon é um monte, existe esse monte, é um dos mais altos, ele não é o mais alto, ele é um dos, e é o que é mencionado em Apocalipse 16:16, é mencionado o Armagedon, né? É a batalha, e esse monte ele é um ponto turístico, obviamente, e é muito assim, emblemático na história do cristianismo, e principalmente para o judeu, porque para o judeu é lá que eles vão ver o Messias, né? Lembra que eles estão aguardando o Messias? Lembra? Nós estamos aguardando a volta de Cristo, né? Só que a volta em dois momentos. Primeiro momento, o arrebatamento da igreja, aonde ele não vai pisar na terra, vai vir até as nuvens e vai arrebatar a igreja. E a igreja encontra com ele nos ares e vão, que a gente considera para as bodas do Cordeiro. Passado os 7 anos, aí ele vem com grande poder e grande glória, é onde ele pisará na terra, pisará no monte, e com o sopro da sua boca destruirá o anticristo e seus demônios. E aí, aqueles que contemplarem ele, é onde a Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E os joelhos se dobrarão, né? Prostrado diante dele, glorificando e adorando. E aí, nesse momento, é o período transitório, que aí lá na escatologia vocês vão ver que existe um elo. Tem um elo aí de Deus restaurar a terra e entrar no milênio. Aí entra no milênio com esse povo que foi salvo aqui da grande tribulação, entra no milênio com a terra restaurada e passa um período de 1000 anos, Cristo governando. Né? E aí, escatologia vocês vão ver, é muito bacana, muito legal, mas o importante é saber que esse localzinho aí é mencionado em Apocalipse e é mencionado na Bíblia, e hoje, até hoje, o povo judeu aguarda. É lá que eles aguardam, local, do aparecimento de Cristo. Tá bom? Dá para compreender isso? Aí tem outras planícies, né? A terra de Israel com outras planícies, tais como as de Jacó, a de Jericó, aliás, Dotã de Moabe, Genezaré, dentre outras. Aí vem os vales. Os vales é entre um monte e outro. Por exemplo, o que é um vale? É isso aqui, ó. Digamos que aqui é um monte. E bem aqui tem outro monte. O vale é aqui. Certo? É bem telha, né? Que eu tô vendo. É o vale. Dá para entender? É um vale. É uma terra abundante em vales, né? Antes da conquista de Canaã, Moisés esclarece ao povo israelita, porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente com o pé e regáveis com uma horta, como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Ou seja, é uma terra, assim, digamos que não muito boa, né? Mas é uma terra estratégica. Porém, Deus diz que é a terra que mana leite e mel. É uma terra muito produtiva. Vale do Jordão. Eis o maior vale de Israel. Começa no sopé do Monte Hermon e vai até o Mar Morto. O território israelita, portanto, é cortado longitudinalmente pelo Vale do Jordão, cenário de importantíssimos acontecimentos na vida do povo de Israel. Constituindo-se de uma grande fenda geológica, esse portentoso vale, em seu ponto inicial, tem uma largura de 100 metros. Então, assim, o Vale do Jordão, a gente vê, assim, as narrativas bíblicas
do povo passando o Jordão, né? Abrindo e passando, mas o Jordão não é assim tão estreitinho, né? Tem locais dele que a largura é de 100 metros. 100 metros é muito, né? Assim, a largura do rio. Hã? É. São pontos, né? São pontos. Não é todos, né? São pontos. Tem locais dele que ele vai de 100 metros, a largura. E o povo passava, né? Muito interessante. Neste vale, localizado entre as terras de Judá e Benjamim, ficavam as fortalezas de Midim, Secacá e Nibzan. Assor, informa o novo dicionário da Bíblia, é o primeiro nome locativo a ser mencionado no rolo de cobre de Qumran. Qumran ou Qumran. O Vale de Aijalon. O Vale de Aijalon foi palco de um dos maiores milagres já presenciados por qualquer ser humano. Foi nesta região que, por uma ordem de Josué, o sol deteve-se sobre os amorreus, possibilitando às forças israelitas estrondosa vitória. Neste mesmo lugar, no século II a.C., Judas Macabeu obteve decisivo triunfo sobre as forças de Antíoco Epifanes, tirano grego da Síria. Ou seja, no mesmo local, né? De Aijalon. Aijalon localiza-se nas imediações de Cefelá, a 24 quilômetros a noroeste de Jerusalém, com 18 quilômetros de comprimento e 9 de largura. Então é isso. Aijalon. Fica aqui, né? Aijalon. Aí ele traz os acontecimentos dele, né? Josué, quando orou e o sol parou, que é outro ponto que é criticado, pessoal, né? Porque na astrologia diz que o sol, ele, na verdade, ele nunca se moveu, né? Ele sempre é parado. Quem se move é a Terra. Aí fica... Aí dizendo assim, aí tá na Bíblia aqui, dizendo que Josué orou e o Deus fez o sol parar, né? O sol parou. Mas na verdade o sol não se mexe. Aí fica, aí tem a rotação e a translação, né? Ela gira e vai girando assim. E o sol aqui parado. Ela gira E parou na terra. com a Terra, né? Entendeu? Parou só que assim, aí como é que a gente entende isso aqui? Volta lá para a exegese, né? Volta não. A esperança de chegar lá, né? Como é que se entende isso aqui? É que Deus fala na linguagem que o homem entenda. Na época a ciência não tinha esse avanço, né? Nunca ninguém tinha ido à Lua, nunca ninguém tinha voado, né? Só Elias, né? Elias foi o primeiro a voar. Carruagem da mar, né? Legal. Elias foi o primeiro. Carruagem de fogo. Os outros nem tinham voado ainda não. E não sabiam. Então a ciência para eles entendiam assim. Eles se baseavam como? Pela ciência do Egito. E os egípcios, eles estudavam muito o sol. Inclusive o deus dele, o Osíris, né? Osíris, eles acreditam ser oriundo. E aí eles acompanhavam e estudavam muito a sombra. Então, como no entendimento, até para nós é difícil entender que quem gira é a Terra. Já que a gente ficou, acho que foi Galileu Galilei, tiveram alguns físicos aí que fizeram alguns experimentos, né? Tipo, jogar um objeto para cima, se a Terra gira, esse objeto vai cair em outro local. Se eu estou bem aqui, jogo ele para cima, na hora que a Terra girar, ele vai cair ali, lá, entendeu? Porque ela não girou. Só que ela ia e caía assim, praticamente no mesmo local, né? Aí fica esse questionamento, se a Terra gira realmente. Mas a base deles era o que? Era a sombra. Só tinha a sombra para se basear, não tinha outro método, né? Então tem. Para quem ainda está estudando, né? Para quem ainda está nas escolas, dá para lembrar de alguma coisa nesse aspecto. Mas são discussões atuais até hoje. Só que se a Bíblia diz que o sol parou, aí a gente entende que o sol parou.
Entretanto, pela ciência, diz que quem parou foi a Terra. Né? Já? Vamos encerrar aqui também. Aí vai. Viu? Tem que sair, né? Então é isso, meus amados. O horário já se foi. Monte de Moriá, tem alguns montes aqui. Eu vou pedir aos irmãos para me ajudarem. E aí, os irmãos fazer um trabalhozinho. Tá? O trabalho é no sentido de delimitar, pontuar o que se trabalhava na terra. Tipo assim, a uva era mais em tal região, a azeitona era em determinada região, como é que chama? O trigo era em determinada região, que está aqui, está nessas planícies aqui, está por aqui, certo? Cada região, né? E aí, dentre elas, aí os irmãos colocam também isso aqui. Não, basicamente é isso. As outras todas dá pra gente fazer. Basicamente é isso. Em cada um. Aí os irmãos vão pegando esses montes aqui, as coisas, vão fazendo tudo, as planícies, vão olhando e ver o que se dava lá, né? O que dava lá. Pronto. É da região, aqui ó, isso, exato, só que das planícies, é do tópico 1, geografia, topografia e hidrografia da Terra Santa. Aí na outra a gente vai tentar entrar aqui no clima, economia e tal, vamos seguir. Então é isso, meus amados. Deus abençoe. Na próxima, a gente vai tentar trazer algumas imagens, né? Vou alinhar aí com o pastor para a gente trazer as imagens e mostrar. Fica melhor, né? Para alinhar, bem melhor. Aqui, né? Tendo aí a gente desenrola. Pois é isso. Que Deus abençoe. Tem alguma dúvida, alguma coisa? Não? Algum acréscimo? Tá tranquilo? Então vamos orar para agradecer a Deus. Amém? Para encerrar. Glória a Deus. Tem algum voluntário para orar? Sim. Eles? Na verdade, existe uma confusão para saber de quem eles são originados. Né? Tem essa confusãozinha. Porque a origem deles é duvidosa em razão da mistura que aconteceu, né? com a Síria, né? Da Síria. A Síria foi lá e misturou os povos. Pode, porque eles que levaram o nome, né, de Israel. O do sul ficou como sendo Judá, né? O norte foi que levou Israel, realmente. O sul não, o sul foi Judá. Então, assim, os próprios é o do norte. Os próprios, que eu digo assim. Mas, estão lá. Exato. Só que foi por misturas. Exato. Mas é só questão cultural. Rincha, mas de sangue mesmo tem misturas. Tem misturas. Mas pode sim, não tem problema não. Só que de forma cultural eles não aceitam. Mas de sangue biológico tem traço que foi misturado. Como foi misturado, então tem, né? Entendeu? Não está errado dizer, né? Culturalmente é que eles não aceitam, mas biologicamente tem traços. Tem traços. Tá certo? Alguém ora? Vamos orar? Bom, Pedro? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Verdade, Deus. Para nos ensinar a tua palavra, tudo aquilo que ele aprendeu. Em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado.
todos nós, meu Deus. Nos ajuda, Pai, Nos em nome de abençoe Jesus. nos lares, Nos leve em dando paz. segurança. Assim por isso nós choramos e já te agradecendo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Pai do Senhor. Ok.